Obrigada, Isadora, pelas suas informações. A gente vai mudar de assunto agora. A Justiça do Distrito Federal desobrigou uma avó a pagar pensão alimentícia a 2 netos, de 23 e 24 anos. Por 18 anos, ela arcou com as despesas dos dois. Segundo a análise dos desembargadores, a manutenção dos alimentos nessas condições poderia incentivar o ócio dos beneficiários. Na ação, os netos, que são maiores de idade, alegaram que a avó tem renda e não possui gastos com problemas de saúde que possam reduzir a capacidade financeira dela. Eles destacaram ainda que há precedente para avós pagarem pensão a netos quando os pais não podem garantir o sustento da família. Para entender um pouco mais dessa história, vamos conversar agora com a especialista em Direito Civil, Fernanda Zuccari. Fernanda, seja bem-vinda, uma boa tarde, como vai? Boa tarde, como vai, Gabriela, Pablo? É um prazer falar com vocês. Fernanda, no primeiro momento, quem está nos acompanhando pode falar assim, olha, normal, né? 23, 24 anos, quer receber pensão e por aí vai. Mas é mais comum do que a gente imagina episódios como esse pelo Brasil? É muito comum. Até temos uma súmula no STJ 596 que dispõe que se os pais não têm condições de arcar com a pensão alimentícia, quem vai arcar serão os avós. Mas é importante esclarecer também que é uma obrigação complementar, né? Então, não tira a obrigação dos pais que a qualquer momento podem sim serem chamados, caso haja uma alteração no seu estilo de vida financeiro, pode sim ser chamado a arcar com isso novamente. E por que com 24 anos? Então, até 24 anos, a jurisprudência entende que é devido o pagamento da pensão alimentícia caso esses jovens estivessem trabalhando ou estudando. Nesse caso, como eles não estão, como eles já estão com 24 anos, então a exoneração é a atitude correta. Então, a medida, essa decisão é uma decisão correta, porque eles já atingiram a maioridade civil. Isso vale, essa idade que a senhora menciona, vale também para a pensão de pais e mães? 24 anos é a idade que se considera que precisa haver uma emancipação. Exatamente, 24 anos é a idade máxima, ainda que o jovem esteja na faculdade. Nesse caso, porque se entende que com 24 anos ele já tem condições de trabalhar ou pelo menos já tinha condições de concluir uma faculdade. Então, realmente, para isso não perpetuar, né, não ser uma obrigação ad eterno. Né? Então, com 24 anos, a Justiça do Distrito Federal devidamente exonerou essa avó. Nesse caso específico, cabe recurso dessa decisão? E se sim, a avó poderia, por exemplo, pagar de forma retroativa caso os netos adquiram o direito? Nesse caso específico, parece que a avó, eu não consegui ler porque é um caso de segredo de justiça, mas a avó já paga há 18 anos essa pensão. Né? Então, ela já arca com isso há 18 anos. Caso fosse uma avó que não arcasse com essa obrigação e os pais não tivessem condição alguma para pagar essa pensão alimentícia, sim, poderia solicitar o retroativo. Eu queria perguntar para a senhora sobre o motivo oferecido, né, que justifica a decisão, o motivo apresentado pelo desembargador que deu essa decisão. Porque um dos netos tem 24 anos, portanto, já estava na idade da emancipação, o outro tem 23, ainda teria mais um ano desse direito, se é que a gente pode chamar assim. Mas queria perguntar à senhora sobre esse motivo, essa justificativa de que isso estimularia o ócio, cabe na decisão? Porque me pareceu pouco jurídica. Com relação ao neto de 24 anos, a exoneração, sim,
está de acordo com a jurisprudência. Essa decisão que ele exonerou o de 23 anos, alegando para não se perpetuar o ócio, né, eu acredito que sim, caiba recurso das duas decisões, mas essa talvez tenha mais embasamento para um recurso, né, porque realmente é até 24 anos, a jurisprudência pacificou até 24 anos e não até os 23 anos. Doutora Fernanda Zuccaro, obrigado pelas explicações, até para entendermos mais desse caso, um tanto quanto curioso, mas ao mesmo tempo pode servir de exemplo para outros casos pelo país. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada.